Na penumbra turva antes do amanhecer, no rio Dnipro, um novo tipo de predador espreita as águas. É baixo, elegante e quase silencioso. Este é o Barracuda, uma embarcação de superfície não tripulada ucraniana, ou barco-drone, que transformou o rio em uma nova linha de frente. Com apenas 5,5 metros de comprimento, seu casco de fibra de vidro composto fica a meros 40 centímetros acima da linha d'água, tornando-o um alvo excepcionalmente difícil de detectar. Projetado para discrição e velocidade, o Barracuda representa uma evolução significativa nas capacidades de guerra com drones da Ucrânia, mudando o foco do Mar Negro aberto para o complexo e confinado campo de batalha do Rio. Suas missões são carregadas de perigo, um jogo de gato e rato de alto risco travado contra um inimigo determinado. O propósito principal do Barracuda é atacar com precisão e desaparecer. Ele pode ser equipado com uma carga explosiva direcional de 35 kg na proa, potente o suficiente para incapacitar barcos de patrulha russos ou incendiar depósitos de combustível ao longo das margens do rio. A missão que o trouxe à proeminência se desenrolou às 6h17 da manhã, em uma fria manhã de dezembro de 2025. Imagens de vídeo divulgadas pela 40ª Brigada de Defesa Costeira da Ucrânia mostraram o drone navegando habilmente por canais estreitos perto de uma base de operações avançada russa. O alvo era um centro logístico, uma artéria vital que fornecia combustível e munição às forças russas. Os riscos para este tipo de operação são imensos, pois o sucesso pode atrapalhar as operações inimigas por dias ou até semanas. Impulsionado por um motor elétrico sem escovas de 20 watts, silencioso como um sussurro, o Barracuda pode navegar a uma velocidade de patrulha de 8 nós, tornando-se praticamente inaudível para um observador a apenas 60 metros de distância. Essa discrição é sua primeira linha de defesa, permitindo-lhe aproximar-se de alvos sem ser detectado sob o manto da escuridão ou da névoa matinal. Quando chega o momento de atacar ou fazer uma fuga rápida, ele pode liberar toda a sua potência, acelerando a uma velocidade máxima de 38 nós. Essa explosão de velocidade o torna mais rápido do que qualquer embarcação russa tripulada atualmente operando no Dnipro, dando-lhe uma vantagem crucial ao evadir o fogo inimigo ou encurtar a distância para um alvo antes que as defesas possam ser mobilizadas. O desenvolvimento do Barracuda faz parte de uma estratégia ucraniana mais ampla para alavancar a inovação tecnológica nacional para combater um adversário numericamente superior. Ao lado de outros modelos como o Sea Baby e o Magura V5 usados no Mar Negro, o Barracuda demonstra o domínio da Ucrânia na guerra assimétrica. É uma ferramenta econômica, porém letal, capaz de realizar reconhecimento, lançar minas e executar ataques diretos. Operados por uma unidade especial dentro da 40ª Brigada, esses barcos-drones não são apenas armas, são um símbolo da engenhosidade e resiliência ucranianas, provando que uma força menor e mais ágil pode desafiar uma maior por meio de tecnologia e táticas superiores. Um dos maiores perigos que um Barracuda enfrenta não vem do inimigo, mas do seu próprio lado. No ambiente tenso e confuso da linha de frente fluvial, qualquer embarcação pequena e rápida pode ser facilmente confundida com um barco russo. Um caso de identidade equivocada poderia levar a um incidente de fogo amigo, destruindo um ativo valioso e comprometendo uma missão crítica. A silhueta cinza e discreta do drone, projetada para discrição contra o inimigo, ironicamente torna mais difícil para os soldados ucranianos identificá-lo positivamente. Esse risco é amplificado durante as operações noturnas, quando a visibilidade é ruim e os tempos de reação são curtos, tornando um sistema de identificação confiável uma necessidade absoluta para a sobrevivência. Para resolver este problema de vida ou morte, engenheiros ucranianos desenvolveram uma solução simples, porém brilhante: um sistema de identificação amigo ou inimigo.
IFF. O Barracuda é equipado com um pequeno farol infravermelho do tamanho de um disco de hóquei. Este dispositivo emite um padrão de estroboscópio pulsante único. A luz que ele produz é completamente invisível a olho nu, o que significa que não revela a posição do drone ao inimigo. No entanto, para um soldado ucraniano olhando através de óculos de visão noturna, o farol pisca um código distinto e previamente acordado. Este aperto de mão silencioso e secreto permite que as forças amigas ao longo das margens do rio confirmem a identidade da embarcação instantaneamente, garantindo que mantenham o fogo enquanto ela passa. Essa assinatura infravermelha é a primeira camada de um protocolo de verificação em várias etapas. Não basta para um artilheiro ucraniano simplesmente ver o estroboscópio. O código em si é um componente crítico do sistema. O padrão de piscar específico é conhecido apenas pelas unidades ucranianas e provavelmente é alterado regularmente para evitar que o inimigo o copie. Se uma força russa capturasse um drone Barracuda ou seu farol IFF, os ucranianos poderiam simplesmente emitir um novo código para todas as suas unidades, tornando o dispositivo comprometido inútil. Esse elemento criptográfico adiciona uma camada de segurança vital na guerra de inteligência em curso que corre paralela ao conflito físico. A eficácia deste sistema depende de disciplina rigorosa e comunicação clara entre todas as unidades amigas. Antes de um Barracuda ser lançado, seu plano de missão é disseminado para todos os postos avançados relevantes. Os soldados não são apenas instruídos a procurar um estroboscópio, eles são treinados para reconhecer o padrão de estroboscópio correto. Isso transforma uma simples peça de hardware em uma ferramenta de identificação sofisticada. Transforma um momento de potencial caos, um barco rápido aparecendo da escuridão, em um momento de certeza. Para o operador que guia o Barracuda a quilômetros de distância, este sistema oferece a garantia de que seu drone será protegido por suas próprias forças, enquanto se aventura profundamente em território hostil. O farol infravermelho é uma ferramenta crucial, mas é apenas uma parte do procedimento abrangente projetado para evitar fogo amigo. Para reduzir ainda mais o risco de identificação incorreta, cada missão do Barracuda é conduzida dentro de um corredor seguro pré-planejado e desconflictado. Antes mesmo de o drone tocar a água, toda a sua rota é meticulosamente mapeada. Esse caminho, juntamente com o tempo preciso da missão, é comunicado a todas as posições de artilharia e postos de observação ucranianos ao longo daquele trecho do Dnipro. Isso cria uma rodovia invisível, pela qual o Barracuda deve viajar, conhecida apenas pelas forças amigas. Quando uma embarcação é detectada dentro desse corredor designado no horário programado, é o primeiro sinal para os soldados ucranianos de que pode ser um drone amigo. Essa verificação procedural funciona em conjunto com a confirmação visual do estroboscópio infravermelho. Um artilheiro de guarda deve, portanto, confirmar 3 pontos separados antes de decidir não engajar um alvo potencial. Primeiro, a embarcação está viajando dentro do corredor correto e previamente informado. Segundo, ela está emitindo o código de estroboscópio infravermelho correto e amigável, visível através de ópticas de visão noturna. Essas duas verificações fornecem uma base sólida para uma identificação positiva, mas ainda há mais um elemento a considerar. A terceira e última verificação envolve observar o comportamento da embarcação. Os operadores ucranianos são treinados para pilotar o Barracuda de maneira específica ao transitar por zonas amigas. Eles geralmente mantêm um curso reto e constante em uma velocidade de patrulha moderada. Esse movimento previsível contrasta nitidamente com o comportamento esperado de um barco russo, que provavelmente estaria se movendo erraticamente, realizando manobras evasivas para evitar um possível fogo ucraniano. Um artilheiro ucraniano, portanto, avalia não apenas o que o barco é e onde está, mas também como ele está se movendo.
Um trânsito calmo e em linha reta sinaliza um amigo. Uma corrida em zigue-zague e em alta velocidade sinaliza um inimigo. Este processo de verificação em 3 níveis, corredor, código e conduta, cria um sistema robusto que minimiza a chance de um erro trágico. Ele destaca como as operações militares modernas dependem tanto de procedimentos rigorosos e soldados disciplinados, quanto de tecnologia avançada. Esses briefings detalhados, ocorrendo a cada troca de turno ao longo do rio, garantem que cada soldado esteja ciente dos movimentos planejados do drone. Este sistema de consciência situacional compartilhada permite que o Barracuda passe por um corredor de suas próprias defesas, um fantasma que é visível apenas para aqueles que conhecem seus segredos, antes de continuar sua jornada na escuridão para caçar sua presa pretendida. Além da ameaça de ataque físico, o Barracuda deve navegar em um campo de batalha invisível saturado de guerra eletrônica. Ambos os lados estão, você sabe, constantemente inundando as ondas de rádio com ruído potente, cada um tentando bloquear os sinais de comando e controle dos drones inimigos. Isso cria um problema significativo para o operador do Barracuda, que, a propósito, está posicionado em segurança a até 22 quilômetros da linha de frente. O terreno baixo e a curvatura da terra tornam um link de rádio de linha de visão direta impossível a tal distância. Além disso, a própria antena de controle do drone fica a apenas 25 centímetros acima da água, tornando seu sinal realmente vulnerável a ser absorvido ou refletido pela superfície do rio. Para superar esses imensos desafios de comunicação, os ucranianos projetaram um engenhoso sistema de retransmissão em 3 partes. Os comandos do operador não viajam diretamente para o drone. Em vez disso, eles são primeiro enviados através de um cabo de fibra ótica de 13 km de comprimento para um transmissor posicionado à frente. Este cabo é, bem, completamente imune a bloqueios de rádio. O transmissor então converte o sinal e o envia para o céu em um cone de rádio altamente focado, de 4 graus de largura. Este feixe estreito é direcionado a um drone aéreo amigo pairando bem acima do rio, atuando como uma torre de comunicações voadora. Este método minimiza a pegada do sinal, tornando muito mais difícil para as unidades de guerra eletrônica russas detectarem e bloquearem. O ponto-chave de todo este sistema é o drone de retransmissão aéreo, tipicamente um quadricóptero DJI Matrice 300 modificado. Este drone carrega uma carga útil de repetidor especial de 15 watts e uma câmera térmica. Voando a uma altitude entre 300 e 600 metros, ele tem uma linha de visão clara tanto para o transmissor terrestre quanto para o Barracuda no rio abaixo. Ele capta o sinal focado do solo em uma frequência, 5.8 GHz, e então o retransmite para o barco-drone em outra, 2.4 GHz. Este link aéreo é, honestamente, a parte mais vulnerável da cadeia. Durante uma missão, a latência do sinal atingiu quase meio segundo, devido à interferência, forçando o piloto do drone aéreo a ajustar sua altitude e posição para encontrar um caminho mais claro para o sinal. Esta complexa corrida de revezamento de sinais, do operador para o cabo de fibra ótica, do transmissor terrestre para o drone aéreo e, finalmente, do drone aéreo para o Barracuda, é um testemunho da adaptabilidade tática exigida na guerra moderna. É uma solução frágil, mas eficaz para a ameaça generalizada de bloqueio eletrônico. O sistema permite que o operador mantenha o controle e receba um feed de vídeo ao vivo do Barracuda, guiando-o precisamente em direção ao seu alvo. Realmente demonstra que na era eletrônica do conflito, a vitória muitas vezes depende de quem consegue criar a cadeia de comunicação mais inteligente e resiliente, garantindo que suas mensagens cheguem enquanto as do inimigo se perdem no estático. Mesmo com o sofisticado sistema de retransmissão, a conexão entre o operador e o Barracuda pode ser rompida,
uma súbita explosão de intenso bloqueio de uma unidade inimiga de guerra eletrônica, a queda do drone de retransmissão aéreo ou um simples mau funcionamento do equipamento poderia cortar instantaneamente o link. Em tal cenário, a maioria dos drones seria inutilizada, deixada à deriva sem rumo ou executando uma viagem de retorno pré-programada. No entanto, o Barracuda é projetado com essa possibilidade em mente. Ele possui um fantasma na máquina, um sistema de piloto automático GPS a bordo que lhe concede um grau crucial de autonomia, permitindo-lhe completar sua missão mesmo quando fica surdo aos comandos de seu operador. Essa capacidade autônoma é, você sabe, a última garantia de segurança. Se o link de controle for perdido durante a corrida final de ataque, o Barracuda não para simplesmente. Seu computador de bordo já recebeu as coordenadas do alvo. O piloto automático assume, guiando o drone em sua abordagem final e terminal. Ele continuará em direção ao ponto GPS designado, acelerando a velocidade máxima para garantir o impacto antes que as defesas inimigas possam reagir. Essa característica significa que uma missão não é necessariamente um fracasso apenas porque a comunicação foi perdida. Ela garante que o drone ainda possa entregar sua carga útil de 35 quilos, transformando-o de uma ferramenta pilotada remotamente em uma verdadeira arma, atira e esquece em seus momentos finais. Esse design inteligente muda fundamentalmente o cálculo de risco para ambos os lados. Para o operador ucraniano, ele oferece a confiança de que sua missão tem alta probabilidade de sucesso mesmo em um ambiente eletrônico fortemente contestado. Para os defensores russos, isso significa que simplesmente bloquear o sinal de controle do drone não é o suficiente para garantir sua segurança. Eles devem detectar e destruir fisicamente a embarcação que se aproxima antes que ela atinja seu alvo. A capacidade do Barracuda de agir com base em sua última instrução conhecida o torna uma ameaça muito mais persistente e perigosa, que continua a caçar mesmo depois que seu operador foi cegado. Em última análise, o sucesso do Barracuda é uma história de homem e máquina trabalhando em perfeita sinergia. É o produto de engenheiros inteligentes que projetaram seu casco furtivo e cérebro autônomo. Soldados disciplinados que seguem protocolos rígidos para mantê-lo seguro e operadores habilidosos que o guiam por águas traiçoeiras. Essa combinação de tecnologia avançada e engenhosidade humana permite à Ucrânia contestar o controle do Dnipro, mantendo seus soldados mais seguros ao enviar uma embarcação não tripulada para fazer um dos trabalhos mais perigosos da guerra. O Barracuda é mais do que apenas um barco-drone. É um exemplo poderoso de como a inovação, quando usada com habilidade e coragem, pode moldar o resultado do campo de batalha moderno.